Projeto Esperança, Coesperança e Polifeira da UFSM. Ações que valorizam a agricultura familiar e os pequenos produtores. Como integrar essas iniciativas e fortalecer o setor na cidade e na região? Para conversar sobre este assunto, o Extra Campus de hoje está com a irmã Lourdes Gil, coordenadora do Projeto Esperança e Coesperança, e com o professor Gustavo Pinto da Silva, do Colégio Politécnico da UFSM e coordenador da Polifeira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Irmã Lourdes, para começar essa conversa, né, o Projeto Esperança e Coesperança, que tem já uma história consolidada, né, na cidade e na área da economia solidária. Como é que surgiu essa ideia e esse trabalho? Uma saudação muito especial a você, Karine, ao professor Gustavo, aos nossos telespectadores. Dizer que temos a alegria de estar participando desse programa aqui. E o Projeto Esperança com a Esperança, então, surgiu nos anos 80, a partir de um livro chamado A Pobreza, a Riqueza dos Povos. Foi um livro muito estudado em toda a região, depois em todo o estado e no Brasil, mas aqui dentro da Universidade Federal de Santa Maria teve um destaque muito especial por vários cursos e departamentos. Foi na época, então, que Dom Ivo voltou de uma viagem na Suíça e trouxe esse livro, A Pobreza, a Riqueza dos Povos, um sociólogo africano, que ele apontava um outro caminho, que não era o cooperativismo tradicional, mas que também não era o associativismo da forma como estava colocado. Era um outro caminho que se fortaleceria através de organizações pequenas, em rede, tanto no campo como na cidade. Foi então, em 1987, dia 15 de agosto, agora vai completar 30 anos no mês de agosto, esse projeto, que é o projeto da Arquidiocese de Santa Maria, que abrange hoje os 34 municípios do território da região central e que atua, então, de forma articulada no campo e na cidade, mas, claro, tem um foco muito grande na agricultura familiar. E esse trabalho todo, ele trabalha com muitas parcerias. E uma das grandes parceiras nossas, quero aqui reconhecer a Universidade Federal de Santa Maria, entre muitas outras, né? Temos uma lista grande de apoiadores, a Caritas, a Emater tem uma parceira, e os movimentos sociais, e muita força viva, mas as universidades têm um papel importantíssimo nesse trabalho ao longo da história. E a Universidade Federal de Santa Maria, então, ela é parceira histórica desde o seu início. Irmã, nós vamos continuar falando em seguida do projeto, da sua própria atuação, né? Que a irmã Lourdes personifica muito esse projeto, né? Mas, professor Gustavo, trabalho também aqui na UFSM junto aos pequenos produtores, né? A Polifeira é uma iniciativa recente, mas que é resultado também de um projeto dirigido à agricultura familiar, é isso? É isso, perfeito, Karine. Nossa também agradecimento pelo convite, por poder participar do dia de hoje aqui junto com a irmã dessa discussão, né? A Polifeira, ela nasceu, então, agora no ano de 2017, né, a partir de abril, mas dentro de um trabalho também mais longo, né? Primeiro, acho que tem que ser dito que existe desde os anos 2000 uma virada em termos de alimentação, tá? Da questão de um alimento industrial para um alimento que valoriza outras questões, né? E nós temos visto nos últimos anos uma fragilização desse sistema, digamos, agroalimentar moderno, né? Que se baseia no alimento industrial e convencional, para um alimento mais ligado e que valoriza o mínimo de agrotóxicos, né? Um alimento artesanal vinculado à origem e assim por diante, né? Então, a Polifeira, ele nasce um pouco nesse contexto, né, de um trabalho que nós vimos realizando, né, enquanto projeto de extensão. Existem outras iniciativas, mas que dentro do espaço da Universidade Federal de Santa Maria, que é um espaço emblemático do ponto de vista que formam pessoas, que formam lideranças profissionais que vão ser gestores também depois, ainda nós não tínhamos essa iniciativa. E acredito que ela venha se somar a um movimento bem maior, né? Junto com o Feirão, né? Junto com o projeto da Arquidiocese, junto com outras feiras, né? E outros movimentos que estão acontecendo no mundo inteiro e que valorizam justamente o que eu chamo, né, de revalorização do alimento e relocalização também. Na questão de uma preocupação que nós temos aqui de comercializar, por exemplo, um alimento que é vinculado à região.
porque ele tem um efeito econômico, tem um efeito social, um efeito cultural, porque tu valoriza aquilo que a tua população sempre fez, né? E destoa um pouco daquele alimento que é produzido em outras regiões, que não tem vínculo nenhum e que só quem ganha é o intermediário. Então esse é um pouco do foco do trabalho que nós começamos, né? E que está dando certo aqui dentro do espaço da Universidade Federal de Santa Maria. Irmã, nesse sentido, digamos que o projeto ele foi visionário de certa forma, né? Esse movimento que o professor apresenta hoje, né, como o resgate da alimentação mais saudável, né, dos pequenos produtores, é algo que o projeto enxergou lá há 30 anos. Né? Há 30 anos atrás, exatamente. Podíamos dizer que ele foi visionário. E quem era muito visionário nesse contexto todo era Dom Ivo. Ele que nos motivou, nos instigou, também os professores da universidade que ajudaram, era todo um contexto, né? E na época era muito difícil, porque assim, nós tínhamos em Santa Maria apenas as feiras livres, feiras de atravessadores. E quando nós fizemos o primeiro prédio lá do Feirão Colonial, ele foi apoiado por uma entidade da Alemanha chamada Miserior, nos anos de 87, 88. E eles disseram assim, nós vamos apoiar um prédio, agora segundo, terceiro, outros que vocês quiserem fazer, vocês têm que exigir dos governos brasileiros, local, estadual e federal, e foi o que fizemos. Mas foi no começo muito difícil, porque a fiscalização, que tem uma visão muitas vezes entroncada, vou dizer bem certo esse termo, eles não queriam permitir que nós fizéssemos um feirão, feira dentro do prédio. Eles diziam assim, não, feira dentro de um prédio para nós caracteriza mercado. E nós teimávamos que não. Nós fomos 12 vezes até a exatoria estadual e a 12ª vez nós levamos junto Dom Ivo e ele disse, vocês vão dar licença sim, e nós vamos começar, com ou sem licença. E daí a gente se encorajou, começando, porque a gente também não queria começar assim, na teimosia sempre tínhamos, né? Mas assim, começar sem ter o mínimo de um documento, porque na época não tinha nem o registro legal, porque começou. E vinham os produtores aqui da região, vinham de ônibus, isso também pouca gente hoje entende. Na época ninguém tinha carro, ninguém tinha telefone, e as pessoas vinham de ônibus de linha, quando iniciou o Feirão Colonial. Quantos eram no início? Era um grupo, não eram muitos grupos, era 6, 8 grupos, pessoas e grupos, né? Isso era uma etapa, e a segunda etapa, então, do Feirão Colonial, que completou agora dia 1º de abril, já seu jubileu, 25 anos, a segunda etapa do feirão era, nós tínhamos conseguido um caminhão, e um caminhão com uma equipe buscava o produto, porque a primeira fase não deu muito certo. Era muito trabalhosa para o produtor vir na quinta de noite, vender sexta e sábado, e ir embora era muito trabalhoso, vir de ônibus de linha. Algumas prefeituras traziam o pessoal, mas era raro. Daí nós começamos um segundo momento, que foi o caminhão buscar o produto lá na origem, lá dos agricultores. Se organizavam, deixavam o produto meio junto, numa liderança do grupo, e daí vinha e uma equipe comercializava. Esta foi uma etapa muito, diria, infeliz, mas ela se veio de experiência, porque o custo ficou muito alto para o produtor e também para quem tinha que gerenciar. E daí nós partimos para uma terceira etapa, estou falando do Feirão Colonial, né? A terceira etapa foi pegar a Kombi, nós viajamos para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para conhecer feiras. E vou dizer para vocês que, na época, isso faz quase 26 anos, nenhuma feira que nós visitamos nos agradou. Não era isso que nós buscávamos. Era tudo tipo feira livre, não era isso que nós queríamos. Daí sentamos, a gente refletiu junto com o Dom Ivo, com os professores, e criamos, então, dia 1º de abril de 1992, o chamado Feirão Colonial, que era a venda direta. Poucos grupos, 10 grupos começaram a participar. E daí, assim, a gente foi sentindo que primeiro era quinzenal, depois começou semanal, e depois sentimos que ia dar certo. E daí nós começamos a incentivar os grupos, primeiro da área rural. Da área urbana entraram bem mais tarde. E aí deu certo. Foi se diversificando para outros eventos também que nós temos. Sim, então isso foi o Feirão Colonial, que foi uma das bases para as outras feiras, né? Então foi uma trajetória assim, diria assim, teimosa, mas profética, porque nós resistimos a todo um desafio que não era fácil. E vou dizer também, no começo, na cidade, pouca gente acreditava, isso não vai dar certo, mas nós teimamos. Como o Dom Ivo tinha um perfil de resistência, de persistência, e ele passou essa coragem para nós também. Por isso que nós persistimos, resistimos e
E jubilamos, né, em várias experiências já hoje. Professor, a gente poderia dizer que a Polifeira hoje está nesse estágio que, né, o Feirão Colonial e a própria Feira do Cooperativismo já desenvolveram, né, de uma criação de uma filosofia, de uma cultura, né, entre o grupo. Eu acredito sim que o feirão ele teve como a própria irmã coloca, né, ele foi visionário. Ele foi visionário porque vivia um outro momento do ponto de vista da valorização do alimento. O alimento não tinha a valorização que tem hoje, né? Ele ganha este caráter emblemático, dá para dizer assim, a partir dos anos 2005 por aí, que assim que se volta uma crise alimentar evidente, né, com o mal da vaca louca, com inúmeras contaminações que vêm surgindo e que cada vez vem se fortalecendo mais e que fazem com que o alimento ele tenha um outro espaço dentro da economia, do comportamento da sociedade, né, com a revalorização ou, digamos assim, voltar para um território específico. Então eu acredito que é importante nós considerar isso, porque Santa Maria ela se credencia como a primeira cidade, né, no interior do Rio Grande do Sul com um movimento desse tipo, né, num momento em que ninguém se falava disso. Nós entramos numa outra fase, né? A Polifeira ela começa justamente quando isso já está consolidado. Quer dizer, hoje quando tu fala em alimento, e é importante se perceber isso, a sociedade está preocupada, né? E nós falávamos há pouco ainda, alimentos que não eram consumidos passaram a ser. A população estava parando de consumir couve, por exemplo, batata doce, né? E a partir de que a mídia começa a mostrar que esses alimentos eles têm uma menor utilização de insumo químico e fazem bem para a saúde, que têm propriedades nutracêuticas, eles passam a ser valorizados. Hoje, se você falar em alimento, né, dentro de um supermercado, por exemplo, você para na frente de uma gôndola onde tem frutas, se você começar a falar da fruta, os consumidores que estão ouvindo, eles prestam atenção, eles olham para ti, eles querem saber mais. Né? Então, assim, nós entramos já num outro cenário e também num cenário onde, digamos assim, o consumidor busca fazer uma certa rastreabilidade do que consome, ele precisa de informações. Né? A nossa proposta aqui, ela nasce nesse sentido, porque nós víamos que diversas feiras aqui em Santa Maria é um exemplo, e não só aqui, o feirante se tornou um intermediário, né? E nós não gostaríamos que isso acontecesse, porque na medida em que ele é intermediário, acho que eu não sou contra o intermediário, acho que o intermediário cumpre uma função importante também na questão dos mercados, da comercialização e tal, mas ele tira a oportunidade, e nós temos exemplos disso inclusive dentro da própria feira, né, de pessoas que antes vendiam para um intermediário, não tinham seu espaço de comercialização e que nós precisamos fazer toda uma formação para resgatar até a importância dele como ele pode assumir esses papéis aí, né? Então, nós assumimos isso, quer dizer, a proposta da Polifeira nasce nesse sentido. Primeiro, de trabalhar dentro de um agricultor convencional, porque não se fala nisso. O difícil hoje de ter um alimento mais limpo é justamente levar para um processo de um alimento mais limpo. Isso exige um trabalho contínuo. Não adianta eu fazer uma capacitação hoje e não voltar mais na propriedade do indivíduo, né? Então nós, na verdade, utilizamos um pouco dessa possibilidade que a universidade nos oferece de articular lá o Laboratório de Análises Químicas de Alimentos, né? O LARP, que o professor Renato Zanella coordena, a possibilidade dos veículos para nós ir nas propriedades, dos estudantes que precisam aprender dentro do contexto onde as coisas acontecem, né? E acabamos garantindo essa rastreabilidade para o consumidor, porque a universidade também tem essa legitimidade, assim como o feirão tem também, né? O consumidor acredita em nós, né? Então, nesse contexto que a gente está fazendo todo um trabalho, quer dizer, o nosso trabalho está dentro disso, um movimento em torno da alimentação, mas também dando a garantia de que o que nós comercializar na Polifeira não vai vir de outra pessoa que produziu e também não vai trazer a quantidade de insumos químicos que estão sendo utilizados às vezes e que para o consumidor que chega e olha no supermercado não tem informação nenhuma. Nós não queremos isso. Essa questão dos agrotóxicos, professor, também é algo recente, né? Essa resistência e essa busca de informação sobre a redução dos químicos, né, nos alimentos. Na verdade, a questão da contaminação química, ela vem sendo há muito tempo,
digamos, sinalizada, né? Agora, nos últimos anos, os trabalhos da Anvisa e outros, né, que às vezes, se nós olhar, por exemplo, aquele estudo que foi feito lá em Lucas do Rio Verde, que foi encontrado o resíduo agrotóxico no leite materno, né? Essas coisas assustam muito, né? Então, muito mais informação disponível. Sim, tem informações, quer dizer, agora a Abrasco lançou recentemente um estudo que é um dossiê sobre os agrotóxicos, o efeito que isso pode trazer para a saúde. Então, me parece assim, ó, nós estamos caminhando, o que a gente percebe é que o agricultor ele foi perdendo o modo que ele produzia mais ligado ao natural e assimilando questões químicas, e ele não consegue mais pensar fora do químico. Então, o nosso trabalho ele remete a isso, a tentar ir substituindo essas práticas danosas, né? E o Brasil é um problema muito sério, porque as nossas fronteiras elas são muito livres, né? Nós identificamos aqui nos estudos da Anvisa, né, insumos que estão aparecendo nas frutas, hortaliças e assim por diante, que são proibidos no Brasil. Outros que estão sendo utilizados dentro de um prazo de carência, teria que ser consumido 15, 20 dias depois da aplicação, então sendo consumido 1, 2, 3 dias, as pessoas colocam e comercializam, né? Então, esse é um pouco do nosso desafio, né? A gente está conseguindo, existe sim uma série de estudos recentemente, né, que estão utilizando cada vez mais insumos biológicos para o controle de pragas e doenças e que não chega até os agricultores. Então, nós, em função da universidade, né, em função de todo o envolvimento que a gente acaba conseguindo trazer isso e testar nessas propriedades. E é esse o trabalho que os nossos estudantes acabam fazendo. Quer dizer, também, às vezes, eles aprendem dentro de um processo químico e começam a desconstruir, desaprender e voltar a aprender de uma maneira diferente e garantir isso para o consumidor. E é um trabalho dignificante do ponto de vista de que nós assumimos da produção até a comercialização. E também trabalhamos as habilidades de comercialização, né? E tem que ser dito isso, o consumidor moderno, digamos assim, o nosso consumidor, uma sociedade cada vez mais urbanizada, ele quer um alimento limpo e tal, e quer algumas coisas ele assimilou do mercado convencional, do supermercado, né? E ele quer encontrar isso no espaço de feira também, nos espaços que comercializam. E a gente tenta fazer um pouco desse diálogo aí também preparando os agricultores para essa comercialização. Então é um trabalho assim, é desafiante, né? Mas acho que tem um retorno interessante e que aqui dentro da universidade, a própria comunidade universitária está entendendo isso. A gente administra uma conta no Facebook e vem muitas opiniões ali sobre o que é o consumo, o que pode ser melhorado, e nós fizemos reuniões com os agricultores, reuniões mensais, e apresentamos para eles o que os consumidores dizem. Como é que veem eles? Pesquisas e tal, porque o agricultor precisa desse retorno também, né? Então é um trabalho vasto e que de fato assim, é legal porque a gente tem as possibilidades dentro da universidade. É só nós falar, por exemplo, do trabalho que a TV Campus tem feito e nos apoiado, né? Quer dizer, cada vez que sai um vídeo que tem 10 mil visualizações, né, em uma hora nós andávamos lá com 500 visualizações. Isso e que transporta o consumidor para dentro da propriedade do indivíduo, para as questões que o agricultor pensa, os compromissos, os guardiões de conhecimento, né, que passa pelo alimento e que daqui a pouco, num alimento anônimo, não se tem nada disso, né? Então é um trabalho bem exaustivo. Eu queria dar continuidade nessa reflexão e trazer no cenário também a própria segurança alimentar, nutricional sustentável, que nasce com o primeiro mandato do governo Lula, com o Fome Zero, e ele se desdobrou com a questão da criação dos conselhos, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, estadual, local. Então, nós temos hoje espalhado por todo o Brasil muitos conselhos. E o papel desses conselhos não é apenas pensar na política pública de fortalecimento da segurança alimentar, mas ser muito também guardião da verdadeira qualidade de alimentos sadios. Isso ajudou muito também a reflexão do consumidor, no sentido assim dele estar cobrando dessa forma. Então, o Conselho de Segurança Alimentar, toda essa forma também da motivação, que foi também um trabalho muito grande pelo Movimento Sem Terra. Vários vídeos foram produzidos sobre a questão do agrotóxico, né?
o veneno está na mesa e está confirmado por pesquisas que nós, no Brasil, o brasileiro é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Isso é terrível, é terrível. E nós também sabemos, um pouco pelos trabalhos de alternativa à cultura do fumo, que o agrotóxico, tanto no alimento como no tabaco, ele gera depressão, ele gera, em muitas pessoas já gerou suicídios. E é algo que, de fato, precisa muito ser repensado, o verdadeiro uso do, produtos orgânicos, toda a questão para a produção de uma alimentação mais saudável. E, de fato, como fala o professor Gustavo, isso vem dos anos para cá. Antes não havia muito essa preocupação do próprio consumidor, e muito menos também do produtor rural. E hoje eu acho que esse cenário está na mesa, e quem tem um papel importantíssimo nessa construção são as feiras. As feiras diferentes, não as feiras livres. Feira livre é feira de atravessador. Santa Maria praticamente está se extinguindo, né? Então, eu acho que um papel como a Polifeira aqui na universidade, como o Feirão Colonial, como outras feiras que temos aqui na região, elas são fundamentais. E elas vão criando essa consciência no consumidor. E eu queria também fazer um pequeno relato de uma experiência que eu vivi ano passado, de 10 a 12 de outubro, lá no nosso Centro de Referência de Economia Solidária. Irmã, desculpa lhe interromper. Vamos fazer um breve intervalo, a senhora vai contar essa experiência. No próximo bloco, nós continuamos com o Extra Campus. Voltamos em seguida. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Isaac Newton, 1676. Nesse ano letivo, amplie horizontes e encontre gigantes para se apoiar. Para começar, que tal um bom livro? A Biblioteca Central está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 10 da noite. E aos sábados, das 8 às 11h45 da manhã. Voltamos com o Extra Campus, que hoje está com a irmã Lourdes Gil, coordenadora do projeto Esperança e Coesperança, e com o professor Gustavo Pinto da Silva, aqui do Colégio Politécnico da UFSM, coordenador da Polifeira, falando sobre esses movimentos das feiras de agricultores, dos pequenos produtores da agricultura familiar. A irmã Lourdes vinha nos contando de uma experiência que teve recentemente, e podia nos falar também, irmã, de todas essas feiras que reúne o movimento, o projeto Esperança com Esperança. Eu queria contar a experiência que eu vivenciei ano passado, ali no Centro de Referência de Economia Solidária do Ivalo Scheiter, quando o Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul fez seu 18º encontro com Sem Terrinhas, e o tema era alimentação saudável. 700 crianças ficaram alojadas durante 3 dias e debateram, a criança debateu o cenário da alimentação saudável. Teve várias palestras, tudo, mas entre eles fizeram 38 oficinas. E foi algo nunca visto na minha vida, de conteúdos. Eu tirei o tempo, aqueles 3 dias eu tirei tempo integral para ficar de dia e parte da noite das atividades culturais, mas é uma riqueza muito grande, onde de fato a comida toda ela trazida pelo Movimento Sem Terra, era preparada no local, e as crianças comiam exatamente a comida saudável. E a reflexão que perpassava, tirando essa questão do veneno, a questão dos refris, a questão de tudo que é produto químico. E teve um professor que palestrou, um agrônomo, ele colocou no prato os salgadinhos, ele trouxe 2 pratos. E daí ele perguntou, quem quer comer? Todo mundo levantou a mão, queria comer. E daí ele disse, não, então eu vou dar minha palestra, depois da palestra eu vou perguntar de novo. Ele fez a palestra, um pouco pautado na fala do professor Gustavo, e depois ele chamou 2 crianças para frente e pegou um fósforo e colocou fogo nos 2 salgadinhos. 2 tipos de salgadinho. E deu uma chama enorme e um fedor dentro do auditório nunca visto. E virou uma coisinha de nada, era como que se fosse espuma. Daí ele disse assim, as crianças que comem, o adulto, esse tipo de produto não tem alimentação, tem uma espuma no estômago, uma espuma cheia de química. E aquilo foi um marco tão grande nessas crianças. E eu também fiz uma palestra sobre essa alimentação saudável. E daí as crianças também interagiam, foi algo muito especial, sobre a questão do refri,
dos salgadinhos, das químicas, do agrotóxico, né? Então, e depois fomos até o Ministério Público fazer uma marcha no sentido assim de reivindicar também o direito à alimentação saudável nas escolas, também nas escolas itinerantes que tem o MST, que foram cancelados por esse governo do estado, né? Então, foi algo na minha história, na minha vida, nunca visto. Foi uma experiência muito bonita. 700 crianças vivendo nessa temática da alimentação saudável. E sobre as feiras, nós, na realidade, como Arquidiocese de Santa Maria, temos uma história muito grande a partir também do Dom Ivo Lorscheit, das feiras. A Feira da Primavera, que é anual, tem 42 anos. É uma história, ela começou com as paróquias, municípios, mas hoje ela tem muito forte a agricultura familiar e a economia solidária. Tem paróquias que não conseguiram renovar seus quadros, também de voluntariado, então, mas a feira é grande, agora dia 9 de setembro é essa feira. No chão essa que acontece geralmente? Não, ela acontece no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheit. Há muitos anos atrás ela acontecia no Parque da Medianeira, ela começou lá. E daí então ela segue agora pela estrutura que temos lá, né? Outra feira que eu queria falar, então o Feirão Colonial já falei, né, que tem 25 anos, e a FEICOP, é uma feira que começou pequena, em 1994, teve a participação de 13 municípios, 27 empreendimentos e um público de 4.000 pessoas. Para nós, naquela época, era uma feira muito grande já. Se considerava a primeira feira desse porte. E agora, a última edição, nós tivemos a alegria de ter representantes de 3 continentes, quer dizer, 20 países, os 27 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, um público de grupos expositores de 850 grupos, em rede muito mais, né, milhares de grupos, e um público que passou pela feira de 255.000 pessoas. Então, para ver o crescimento dela gigantesco. É sempre uma coisa fantástica, as últimas feiras têm sido muito grandes, né? E daí, aquilo que eu falei antes, nós integramos rural e urbano. Claro, é muito forte a questão da agricultura familiar, mas na economia solidária nós integramos campo e cidade, porque nós sabemos que o desemprego na cidade é muito grande, então fazer só uma feira somente de artesanato, também a gente sabe que quase que ninguém vai na feira só para comprar artesanato. Na feira o pessoal vai para comprar alimentos, comprar artesanato e várias coisas. E uma outra feira que nós temos também, ela é histórica, tem quase 30 anos também, Feira das Praças. Em outros governos, nós ficávamos na Praça Saldanha Marinho, 80 até 100 grupos. E todo mundo lembra que há 10 anos atrás teve o Fórum Mundial de Educação e a gente fez uma feira na praça, Projeto Esperança, com a prefeitura, que tinha à frente o Valdeci Oliveira, o Ivo Cassol, né? Grande companheiro de luta e caminhada. Nós fizemos uma feira na Praça Saldanha Marinho com 35 países. 35 países. E foi algo muito emocionante. Então, essa feira ela vai crescendo, vai se fortalecendo e nós estamos preparando um jubileu para 2018, 25 anos da FEICOP, terceira edição do Fórum Mundial de Economia Solidária, terceira Feira Mundial e também comemorando os 10 anos do Fórum Social Mundial de Educação. Nós achamos que é importante fazer essa memória. Até o Papa fala, quem não tem memória, quem não cultiva a memória não vai para casa. E é verdade. É como que fosse um andante, um errante pelo mundo que a pessoa não acha seu destino, né? E é por isso, então, que nós cultivamos essa memória e a gente quer comemorar, então, o jubileu da FEICOP, 25 anos, e todo esse cenário junto. Estamos preparando, já tiramos a temática, é assim, construindo a sociedade do bem viver numa ética planetária. Nós entendemos que o mundo como está no consumismo, toda essa dimensão também do veneno, agrotóxico, para sobreviver, a humanidade precisa repensar seu jeito de consumo, de produção, também do gerenciamento desse planeta Terra. Então nós queremos colocar já colocamos, tiramos esse tema já, agora na FEICOP, para pensar na questão econômica, política, social, ambiental, moral e também a própria relação entre a humanidade, né? Diante da questão da alimentação, do recurso ambiental e também do poderio, né? Econômico, dinheiro e tudo, né? São todas as questões que de alguma forma, né, o professor já colocava em relação a essa mudança no perfil do consumidor. São transversais os assuntos todos, né? Com certeza, eu acho que essa é a riqueza da alimentação, né, desse tema. Ele é um tema interdisciplinar, né, que mobiliza diferentes tipos de conhecimentos, né, diferentes
públicos, né? Ele trata essa indissociabilidade que tem que ter entre o campo e a cidade, como bem falou a irmã, né? Ele valoriza a diversidade, né? A diversidade cultural, a diversidade alimentar, né? Ele recupera aquilo que por vezes se parece estar perdendo, né? Então acho que esse é um tema muito rico. E é importante também ser colocado, né, e aí falando especialmente da Polifeira, né, o papel que a educação tem nisso, né? Nós começamos a Polifeira liderada pelo Colégio Politécnico, né, mas aos poucos a universidade vem se integrando e as diferentes áreas. Eu acho que para o Politécnico ele tem um sentido especial, porque nós trabalhamos com educação profissional. E a educação profissional ele tem esse vínculo com o fazer, né? Nós temos que mostrar experiências, né? Nós estamos fazendo as capacitações, você está um exemplo, na área de panificação, né, que a professora Marlene do Politécnico tem feito. Quem prepara essas capacitações para os feirantes são os estudantes. Quer dizer, o estudante passa a se apropriar de algo, né, e recupera, quer dizer, receitas, daqui a pouco coloca ingredientes novos, né, preserva o artesanal, mas ao mesmo tempo ele adquire uma habilidade de pensar seu próprio negócio, desenvolve empreendedorismo, né, e auxilia o agricultor a resolver lá. Então ele acaba sendo uma ação que digamos assim, dinamiza o processo de ensino, né? E ao mesmo tempo dá à universidade aquele papel que tem de transformar a realidade que tem na região, né? E nós queremos, né, e viemos trabalhando para isso, que a Polifeira ela seja um espaço, uma experiência que possa ser multiplicada em outros municípios. Isso é nosso objetivo principal, né? Porque nós estamos numa região eminentemente de agricultura familiar. Nós olharmos esse rebordo da serra, é agricultor familiar e que está aos poucos se extinguindo. Nós vivemos um ciclo da soja que assumiu as áreas de terra de muitos agricultores para produzir soja. Provavelmente esse agricultor não vai produzir, não vai voltar mais a ser agricultor. E ele não tem muita perspectiva hoje nas atividades, nas commodities agrícolas tradicionais. O alimento é a única possibilidade, eu vejo dessa forma, né, de incorporar essa força de trabalho, né, não só a força de trabalho, mas também um pouco dessa memória nossa, né, de alguma forma gerar alguma perspectiva, né, de reprodução social, né. E a comercialização, historicamente nós batemos muito no mercado, né? Mas eu vejo o mercado como uma resposta para incluir essas pessoas, né? Nós, a universidade, precisamos fazer esse trabalho, né? Porque o mercado ele é uma porta que recupera, que valoriza o trabalho, né? Que elimina o intermediário, ele vai ter mais renda, ele vai adquirir novas aprendizagens. Isso tudo uma feira acaba permitindo, né? Eu acho que esse é um pouco do nosso desafio, né, enquanto algo que vem desenvolvendo. E eu não gosto de olhar só a Feira Livre, né? Na verdade, a Feira Livre ele é um espaço que fornece uma série de habilidades para o agricultor, mas daqui a pouco esse agricultor começa a vender também para o mercado institucional, alimentando, por exemplo, a alimentação escolar, né, os quartéis e assim por diante. Mas ele adquire essa habilidade, ele aprende a produzir em maior escala na Feira Livre. A Feira Livre é esse espaço de aprendizagem importante, né? E num lugar como Santa Maria, que nós importamos quase tudo que consumimos, eu acho que ela pode recolocar a agricultura familiar numa outra questão de abastecimento da cidade mesmo, tá? De mudar a cultura, né, do consumidor e olhar mais o que consome. Eu faço um trabalho com os estudantes do técnico em agropecuária, que é levar eles no supermercado com uma lista de alimentos, eles vão anonimamente identificar leite, ovos, carne, feijão, da onde vem, arroz, de onde é que vem o que nós consumimos aqui. Eu vou contar o exemplo assim do leite. Nós fizemos a média ano passado, 230, as marcas que estão em comercialização em Santa Maria fazem 232 quilômetros média para chegar em Santa Maria.
E nós estamos com vários municípios aqui do nosso entorno que produzem leite. Alguma coisa está errado, né? Quer dizer, esse produto vai e volta. Né? Se nós olhar, o único alimento que nós temos que é local, o consumo é o arroz. Todos os demais, o abastecimento não é local. Então, eu acho que esses debates são importantes. As feiras, elas resgatam um pouco disso. Eles têm esse dever de revalorizar esse alimento local. E eu acho que tem esses espaços, que bom que nós hoje temos visibilidade, né? Porque alguns anos atrás não tinha. Né? Agora, acho que também as ações, e aí é uma provocação mesmo, as municipalidades têm que se apropriar mais dessa discussão. O legislativo também. Nós temos muitos problemas, uma delas é a questão dos produtos de origem animal, né? Que nós temos uma legislação pensada normalmente para grandes estabelecimentos e não para a realidade dessa agricultura familiar. Então, se o agricultor, mesmo que tenha vontade, quando ele olha de começar um estabelecimento desse tipo, quando ele olha para tudo que tem de complexidade em entrar nessa atividade, o conhecimento que passa a exigir dele, ele desiste. O mercado, né? sim. Então, nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Dentro dessa visão global com ação local. Esse é um termo que a gente usa muito também na economia solidária e agricultura familiar, que todos nós, mas também os municípios, pudessem pensar o global da região, mas com ações locais. E seria muito salutar se todos os municípios tivessem uma feira organizada pela agricultura familiar. E nós sabemos que a monocultura, ela está estrangulada. E para pequena propriedade é 100% inviável. Pensar em soja, pensar em fumo. O fumo também, graças a Deus, está saindo da nossa região. E no sentido assim de pegar de fato a força da agricultura familiar. Quem produz alimento para nossas mesas é a agricultura familiar, não é agronegócio, não é a monocultura, não é nada disso. E daí o incentivo de política pública. E nós, vou dizer, ficamos muito chocados e muito chateados de o governo ter destituído o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o nosso ministério. Ele foi conquistado a duras lutas. Tem um pedacinho lá em Brasília ainda, a gente foi até negociar o recurso para a feira, fizemos o projeto, gastamos um monte de tempo com o Instituto Farroupilha, porque aqui com a Universidade Federal já tínhamos uma parceria, quero também agradecer isso ao professor Burman, a equipe de Pró-Reitoria de Extensão e toda a equipe que trabalhou também no planejamento. Então, nós tentamos um projeto pelo antigo MDA e chegou na metade do caminho e disseram assim, não, mas você pode ter política no meio dessa feira e não vão apoiar. O recurso tinha, só a má vontade política. Então, conquistas nossas na política pública, muitas foram água abaixo. Isso nos entristece, porque a agricultura familiar ela podia ser muito ter mais avanços se tivesse mais apoio. Os três níveis. E ainda assim, irmã, quer dizer, para nós fazermos um fechamento também dessa discussão, né? A gente percebe que a iniciativa, tanto da feira, claro que muito mais consolidada, quanto da Polifeira, consolida um público que está interessado em mudar o seu consumo consciente, né? Qual a avaliação que a senhora faz depois de todo esse tempo desta consolidação do público desses eventos? Por que esse público hoje é tão massivo nessas feiras? Eu diria assim, o cultivo da confiança e da credibilidade. É a primeira coisa. Um consumidor que quer voltar para as feiras, é assíduo na participação, ele precisa criar confiança e credibilidade em quem oferece o alimento. E eu acho que isso nós no Feirão Colonial conseguimos. A feira aqui Politécnica também está a caminho, porque iniciou faz pouco, né? E o consumidor cativo que cultiva essa confiabilidade, essa credibilidade, ele volta. E ele é um parceiro, até para ajudar a melhorar, qualificar o produto, tentar, assim, criar essa consciência do orgânico, tudo. Então, é muito importante. E outro aspecto que eu queria comentar é sobre a questão da legislação. Nós temos uma legislação no Brasil dos anos 50, que é feita para o grande negócio. Nós temos uma legislação muito frágil para a agricultura familiar. E nossos fiscais, eles também são educados, são profissionalizados só para o grande negócio. Isso também nos entristece, porque assim, a agricultura familiar ela precisa ter muito mais apoio também no sentido assim dele poder ter uma lei um pouco mais sóbria, mais facilitada,
porque o pequeno agricultor não tem milhões para investir na sua propriedade. Nós temos várias indústrias na região aqui paradas, lacradas, inclusive Faxinal do Soturno, tem um abatedouro que foi investido muito dinheiro no tempo do Olívio Dutra dentro do Sabor Gaúcho, e a legislação de lá, quer dizer, a fiscalização de lá fechou e não deu oportunidade para refazer ou modificar, porque não há recurso. Para o grupo reabrir esse abatedor, precisava de 200 mil reais. Produtor nenhum tem esse dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, fazer um apelo também para os nossos municípios, nossos prefeitos e lideranças também das secretarias, que pudessem ajudar a ver essa questão da integração dos municípios. E para poder, de fato, ter essa nova legislação que foi criada pelo Edgar Preto, aqui do Rio Grande do Sul, que é o SUSAF, né? Precisa os municípios se unirem, precisa técnico liberado, e precisa investir recurso e acreditar. Se de fato isso acontecesse, nós podíamos estar muito melhor. Então, assim, abrangência maior. E aquilo que aconteceu agora foi final do ano passado, esse ano, né, sobre a questão das 21 empresas de carne que exportam a carne, né? Eu quero usar um termo que talvez o telespectador vai se chocar, mas não faz mal. É com choque que a gente faz a mudança. Dizer, a imprensa, a grande mídia falava em carne fraca. Eu disse, tem que falar em carne podre, porque essa carne é verdadeiramente podre. Quem comeu foi o brasileiro, não foram os países, né, onde exportava essa carne. E o que aconteceu até agora com eles? Nada, vírgula, nada. Se fosse um pequeno produtor, com certeza estaria na cadeia, teria já pago muitas repressões, né, recebido muitas repressões dessa fiscalização. Então, nós precisamos de um tratamento digno, honesto e respeitoso para o nosso agricultor familiar. É isso que nós clamamos, e nós, nessa teimosia profética que eu falei no começo, nós vamos continuar. E que bom que surge a feira aqui na universidade, a feira Polifeira, né? Porque na medida em que a gente se une, as forças, toda essa liderança que vai também se construindo nessas feiras, nós vamos avançar, e com certeza. E como nesse momento histórico a humanidade está mais sensível pelo cuidado do planeta, cuidado do consumo, cuidado da saúde, eu tenho muita esperança que nós vamos, nos próximos anos, mesmo com política pública frágil, nós vamos avançar pela sociedade civil, pelas universidades e por aquilo que os próprios técnicos também acreditam. Nem todos, mas muitos. Muito bom, irmã. E, professor, para finalizar, como, né, começar a construir essa história aqui dentro da universidade, com esse sucesso de público, né, e de caminhada, né, que é hoje a Feira do Cooperativismo, da Economia Solidária? Eu acredito que a irmã toca numa questão importante, né, que é a credibilidade e a confiança que nós transmitimos. Nós estamos tentando fazer isso pelas nossas ações, pela forma de conduzir a Polifeira, né? Nós temos um regulamento de feira que é, digamos, que foi construído com os agricultores e que nós levamos muito a sério. Então hoje, se vocês forem na feira, eles não vão encontrar alimentos que não são, os alimentos que estão ali devem ser produzidos por eles. Nós temos a possibilidade de fazer as visitas rotineiras e fizemos uma certa fiscalização do que eles estão produzindo e o que estão trazendo para a feira. Estamos fazendo as análises químicas também para poder transmitir essa garantia para o consumidor. E nós percebemos uma aceitação muito grande da comunidade, né? Nós começamos e já estamos assim, hoje é dia de feira, né? Mas a cada dia tem aumentado o número de pessoas, e não somente a comunidade interna, muita gente de fora, do bairro Camobi, do centro, que estão vindo aqui para visitar o campus, né, e também participar da feira. Eu acredito que esse é um trabalho que tem que ser feito. Nós também temos uma parceria com a Prefeitura tem nos apoiado em diversas questões, né, principalmente na questão do cumprimento da legislação dos produtos de origem animal, né, e uma certa sensibilidade para isso, e eu chamo a atenção da importância que tem, né, a sensibilidade para as questões da agricultura familiar. Este público precisa ser tratado de uma forma diferente, né? Se eu for exatamente fazer, o que a irmã referia, né? Se nós for fazermos um evento voltado para uma agricultura, grande agricultura, nós conseguimos recursos facilmente. Se nós for fazermos um evento para a agricultura familiar, nós andamos
parece que angariando, né? Pedindo uma esmola para fazer alguma coisa. Mendigando. E é muito difícil isso, né? Nós temos percebido isso por um tempo que eu já milito nessas causas, né? Tu faz um projeto, tu te desmancha fazendo, bem feito, com todas as justificativas e tal que exige, e depois demora um tempão para conseguir alguma coisa, né? Então isso é extremamente assim, difícil. É difícil também quando tu forma um estudante e ele se envolve com essa causa, mas aí no momento do trabalho não tem mais, por exemplo, as prefeituras não abrem espaço para concurso público para trabalhar nessas áreas, né? Então eu acho que junto a essa revalorização tem que mudar o olhar. Nas eleições para prefeito, não essa anterior, a outra ainda, eu peguei, logo o Diário de Santa Maria fez uma reportagem mostrando que os municípios, cada um dos prefeitos, se responsabilizavam para fazer pela agricultura familiar. E quando terminou o mandato eu olhei, eu conheço quase todos os municípios o que estão fazendo, a maioria não fez. É uma pauta falada, mas não é uma pauta trabalhada. Na campanha é muito falada. É muito falada, todo mundo valoriza a agricultura familiar, a agroindústria, o turismo rural, isso é chavão. Né? A nível de ação é muito pouco feito, né? E eu acho que isso nós precisamos encarar com um pouco mais de seriedade, né, de envolvimento, de compromisso, se nós quisermos manter. A agricultura familiar é a nossa identidade. Dificilmente alguém que não tem um agricultor familiar ligado ao seu parentesco, né? E isso está se terminando. Quem manterá, quem é o guardião desse conhecimento para as próximas gerações? Que meus filhos virão disso? Que tipo de alimentos estarão consumindo? E acho que essa reflexão é importante, que o consumidor que às vezes que não fique tão alienado, que o dia a dia às vezes distancia ele dessas questões, mas ele é um formador de opinião. E ele pode vir, por exemplo, adquirir mais numa feira, falar mais, abrir novos espaços, reconhecer um alimento do supermercado que é produzido na nossa região por um agricultor familiar, pelas cooperativas, né, que são ligadas a esse setor especificamente, olhar mais para o produto de onde vem, que carrega, né? Existem diferentes formas que pode se valorizar isso, né? Não é só na Feira Livre. A Feira Livre eu acho que é um espaço bastante significativo, mas é só um. Tem outros espaços que também podem ser mais valorizados, né? E que podem, digamos assim, tirar do anonimato essa questão da agricultura familiar. Muito obrigada, professor Gustavo Pinto, do Colégio Politécnico. Irmã Lourdes Gil. Rápido destaque para as redes. Nós trabalhamos muito a nível da economia solidária e mesmo a nível de feira trabalhamos em redes nacionais. Nós temos uma rede Consola a nível de Brasil, nós o Projeto Esperança participa, são mais de 200 pontos fixos de comercialização. O professor falava da importância das feiras, mas queria destacar a importância das redes. Pontos fixos, tem muitos aqui na região, também no Brasil inteiro. E dá um outro destaque também para a importância da organização, não o produtor isolado. Ele se torna forte, ele se torna consciente, interativo na hora que ele se organiza. E por isso eu queria encerrar a minha fala, agradecer aqui à Universidade Federal de Santa Maria, o espaço aqui também na TV, ao professor Burman também, um abraço, e dizer que um provérbio chinês é muito sábio, ele talvez sintetiza o que nós falamos aqui, que fala assim, que se queres planejar para um ano, plante cereais. Se queres planejar para 30 anos, plante árvores. Agora, se queres planejar para 100 anos, organize e motive a organização do povo. É isso que nós acreditamos em qualquer espaço de comercialização, em qualquer espaço de pontos fixos ou em redes, é preciso a organização e a formação do povo. A formação não apenas técnica, mas também da consciência, das práticas, de solidariedade, de honestidade e também de cooperação. Agradeço, muito obrigada e um abraço a todos. Muito obrigada, irmã Lourdes Gil, coordenadora do projeto Esperança com Esperança, professor Gustavo Pinto, do Colégio Politécnico, coordenador da nossa Polifeira da UFSM. O Extra Campus de hoje discutiu a produção dos pequenos produtores e da agricultura familiar. Voltamos em seguida, durante a programação, com novos assuntos para debate. Até lá!